E aí, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais geniais e, olha, irônicas da literatura brasileira. O Alienista, do mestre Machado de Assis. É uma história que explora aquela linha bem fininha, sabe? Aquela que separa a razão da loucura. Tudo isso através da saga de um médico brilhante e muito, mas muito obcecado. Essa frase aí era a crença, a fé inabalável do nosso protagonista, o Dr. Simão Bacamarte. Um princípio que, ironicamente, foi o que construiu o legado dele e, ao mesmo tempo, o que levou à sua própria ruína lá na pequena cidade de Itaguaí. Tá, mas como é que tudo isso começou? Vamos voltar um pouquinho no tempo, lá para o início, quando essa nobre missão de mapear a mente humana ainda estava engatinhando. Pensem só na cena. O médico mais respeitado do Brasil e até de Portugal, o Dr. Bacamarte, decide largar toda a glória da corte para voltar para a cidadezinha natal dele, Itaguaí. E por quê? Por um único e grandioso propósito: desvendar os mistérios da mente. Um campo que na época era praticamente terra de ninguém. E é assim que nasce a Casa Verde. No começo, a cidade inteira viu aquilo como um verdadeiro farol de progresso, sabe? Finalmente, os loucos de Itaguaí, que antes eram deixados de lado, teriam um tratamento decente. Mal sabiam eles o que estava por vir. Pois é. O que começou como um projeto de caridade e de ciência, logo tomou um rumo bem sombrio. A definição do que era loucura nas mãos do doutor começou a se esticar, a se expandir de uma forma assim, perigosa e totalmente fora de controle. No comecinho, a Casa Verde só brigava aqueles casos que eram óbvios para todo mundo. E a cidade respirou aliviada, achando que a ciência estava finalmente colocando a desordem no seu devido lugar. Era, literalmente, a calmaria antes da tempestade. E aí vem o primeiro sinal de que a coisa estava bem esquisita. Aparece um sujeito, o Costa, e a loucura dele qual era? O cara herdou uma fortuna e simplesmente emprestou todo o dinheiro para os vizinhos, sem cobrar um tostão e juros. Para Bacamarte, um ato de pura generosidade era, na verdade, um sintoma claríssimo de desequilíbrio mental. E a partir daí, a teia da loucura só foi se espalhando. De repente, qualquer excesso virava doença. Ter vaidade por ter uma casa bonita, usar uma linguagem um pouco mais florida, até ser educado demais. Aos olhos de Bacamarte, todo mundo era um paciente em potencial, e as portas da Casa Verde estavam escancaradas. O resultado disso, a população do hospício simplesmente explodiu. Em questão de meses, a Casa Verde virou uma cidade dentro da cidade. Ser considerado são em Itaguaí se tornou a grande exceção, e não a regra. Bom, claro que o medo tomou conta das ruas de Itaguaí. Com vizinhos e parentes sendo presos por motivos cada vez mais absurdos, o pessoal percebeu que precisava fazer alguma coisa. Era a hora de lutar contra essa tirania da ciência. E de onde menos se espera, surge um líder, o barbeiro Porfírio, que tinha o apelido de Canjica. Com um discurso poderoso, ele transforma o medo do povo em revolta. Ele chega a comparar a Casa Verde à Bastilha, aquele símbolo da opressão, sabe? E diz que ela precisava ser derrubada. E não é que a rebelião foi um sucesso? Pelo menos no começo. O poder estava nas mãos do povo. Só que, numa reviravolta que só Machado de Assis conseguiria escrever, nem mesmo o líder da revolução escapou da lógica fria e convincente do doutor. Porfírio acaba sendo convencido por Bacamarte, a rebelião fracassa e o poder do alienista se torna absoluto. E quem foi o próximo alvo de Bacamarte? A própria esposa, Dona Euvarista. O crime dela? Uma indecisão super compreensível sobre qual colar usar num baile. Para o marido, aquilo era um sinal claro de desequilíbrio. Naquele momento ficou óbvio: ninguém, absolutamente ninguém, estava a salvo. Com quase a cidade inteira trancada, Bacamarte se depara com um problema. Se a maioria estava doente, o que isso significava para a teoria dele? Ele foi obrigado a encarar uma falha gigantesca na sua lógica, o que levou à reviravolta mais genial da história toda. Os números não mentiam. Quando o doutor foi olhar os registros dele, ele teve um estalo, uma epifania que mudou tudo. 4/5 da população, ou seja, 80% de Itaguaí, estava trancada no hospício dele. E aqui vem o pulo do gato. Ele inverte completamente a lógica. Pensa só, se a grande maioria da população tem algum tipo de desequilíbrio, então isso não é a doença, isso é o normal. A verdadeira patologia, a loucura de verdade, só podia ser o equilíbrio perfeito. Dá para imaginar a cena? Os portões da Casa Verde se abrindo de uma vez. A cidade, que antes estava apavorada, explode em festa. Centenas de cidadãos são libertados, não como se estivessem curados,
mas como os verdadeiros normais, celebrados pelo seu saudável e humano desequilíbrio. O hospício estava vazio, mas o trabalho do doutor ainda não tinha acabado. Agora, a missão dele era outra: encontrar e estudar os verdadeiramente loucos, ou seja, os perfeitamente sãos. A nova caçada começou. Ele passou a procurar por aquelas pessoas raras, anormais, que mostravam o equilíbrio perfeito, uma virtude que nunca falhava. Esses eram os novos loucos de Itaguaí. Ele procurou em cada canto da cidade, analisou cada cidadão em busca desse ser humano perfeito, e a investigação dele o levou a uma conclusão que, ao mesmo tempo, era chocante e, para ele, perfeitamente lógica. Seguindo a própria teoria à risca, só tinha uma pessoa em todo Itaguaí que se encaixava nesse perfil de perfeição moral e mental. A pessoa mais racional, mais virtuosa e, portanto, a mais profundamente louca de todas. Ele mesmo. E com toda a frieza de um cientista que finalmente encontra a prova para sua tese, ele se declara o primeiro e único exemplo da sua nova doutrina. O diagnóstico final estava feito. É isso mesmo. Ele se trancou na Casa Verde, se tornando o único paciente da sua própria criação. E ali, no ato final de convicção científica, ele se dedicou a estudar a si mesmo até o fim. E assim que a história nos deixa com essa pergunta. Uma pergunta inquietante e que continua super atual. Quem é que define o que é normal? E o que acontece quando o poder de definir a sanidade está nas mãos de uma única pessoa? Fica aí a reflexão.